Bem-vindos, começa agora um novo episódio do E2. A rádio terá tido os seus anos de ouro, mas tanto o surgimento da televisão como o desenvolvimento da internet desviaram a atenção das pessoas. Ainda que o setor continue a ter o seu espaço mediático, existe a forte concorrência das plataformas digitais. Hoje falamos sobre o futuro da rádio. A nova geração de rádios tem sido marcada por diferentes características, métodos de distribuição, por diferentes formas de consumo e por desafios constantes. Como será que a rádio se tem adaptado a uma evolução dependente do mundo online? É este o mote para o repórter E2, que explora a relação entre as estações de rádio e o universo digital. O som é a alma da rádio, mas o surgimento da internet obrigou a que fossem feitas algumas adaptações para acompanhar o avanço tecnológico, o que trouxe várias vantagens. Considero que a rádio é o camaleão da comunicação em Portugal, é a que mais facilmente se adapta a todas as mudanças. A morte da rádio foi anunciada variedíssimas vezes, sobreviveu, viveu e não tem hipótese, porque a rádio continua a adaptar-se a toda uma nova era digital. A internet permitiu fazer com que a escuta de rádio deixasse de ser ao vivo, em direto e linear e ganhasse a capacidade de ser escutada a qualquer hora, de qualquer maneira, podendo ser repetida a escuta. No entanto, também trouxe uma nova concorrência, as plataformas digitais. Mas, ao contrário das rádios, plataformas como o Spotify e o YouTube continuam sem ter aquela que é a grande vantagem da rádio, o fator humano. Sabemos que do outro lado está lá alguém que seleciona as músicas, que nos conta que tempo está hoje, o trânsito, que nos conta que notícias. Portanto, ao perder esse fator humano, a rádio está a sujeitar-se a entrar no mercado de competição das plataformas digitais de música. E os animadores têm personalidades muito próprias. E pelo facto de se ligarem com as pessoas através de uma simples palavra, vai fazer com que tudo isso faça uma diferença gigante. Quando nós ligamos o rádio, estamos a ter um dia menos bom e há aquela palavra que uma plataforma digital nunca nos vai dizer. A rádio deixou de ser apenas som. As vozes passaram a ter um rosto. Mas como é que as estações de rádio se adaptaram às plataformas digitais? A Antena 1 tem alguns podcasts de produção exclusiva e própria que existem meramente para consumo digital. Muitas vezes as pessoas ligam-se à rádio porque viram na rede social e têm essa curiosidade e aí nós podemos ir capitalizar mais audiência. Dou-vos o exemplo. Temos muitos ouvintes que falam connosco sobre o cala-te-boca. Lembram-se, sabem o que é o cala-te-boca perfeitamente, mas nem sequer conhecem a Mega, nem sequer ouviram a Mega. E isso é um dado muito importante da forma como a rádio consegue criar um conteúdo, torná-lo interativo, torná-lo disponível em multiplataforma e fazer com que outras pessoas, não ouvintes, tenham contacto com a marca. Apesar dos avanços tecnológicos, os aparelhos digitais continuam a não ser a principal forma de ouvir rádio. O estudo do Barem Rádio indica que, apesar da subida da escuta em casa nos últimos 2 anos em Portugal, o carro continua a liderar. A audiência é de 35% acumulada no primeiro semestre de 2021. A rádio sofreu várias alterações nos últimos anos. Mas como será o futuro? É certo que a geração Z vai alterar um pouco o paradigma daquilo que é o consumo de rádio nos equipamentos tradicionais. É uma geração que está mais propensa ao consumo não linear, ou seja, a fazer a sua própria rádio através de uma seleção de podcasts e de música intercalada e a estar menos dependente dessa rádio linear que as rádios nos dão. Eu acho que a rádio não vai desaparecer. Eu lembro quando era muito miúdo e achávamos que o futuro para a própria música era o pequeno ecrã. E a rádio ia deixar de ser o veículo fundamental para a divulgação de música. Pois é. Passaram 43 anos e o vídeo não matou a rádio. Apesar de o futuro da rádio ainda não ser conhecido, há uma garantia para quem está no meio. A rádio veio para ficar. São convidados deste debate Rui Pego e Pedro Ribeiro. Rui Pego foi o fundador do Correio da Manhã Rádio em 1987 e dirigiu as 3 rádios nacionais do grupo RTP. Pedro Ribeiro é apresentador de rádio há cerca de 30 anos e é o atual diretor de programação da Rádio Comercial. Pedro, Rui, antes de mais, muito obrigada por estarem aqui presentes hoje. É um prazer, é um prazer. Muito obrigada. Rui, comece por si. A comunicação tem assumido uma nova dinâmica, acontece a qualquer momento e de múltiplas formas. Consegue a emissão em antena competir com a velocidade de disseminação dos conteúdos das plataformas digitais? A emissão linear, a emissão em antena, é apenas uma das faces da rádio, não é? Eu costumo dizer que a rádio e os meios digitais nasceram um para o outro, vivem em quartos separados, não é?
porque a rádio tem a sua essência no som, não é? Na voz, que é, digamos que, a condição, a característica charneira de tudo o resto à volta. Isto é, a rádio pode acrescentar em cima a imagem, pode acrescentar texto e, portanto, quer dizer que a essência da rádio, o som, vai ser central naquilo que é central naquilo que é o ambiente digital onde nós vivemos. Mas se a essência é a voz, estaremos a perdê-la aos poucos, ao adaptarmos tanto a rádio? Não, temos é multiplicado a voz, não é? Para lá, hoje a rádio, ou um programa de rádio, não se esgota no momento em que foi para o ar. Ele pode viver todos os dias para lá disso, não é? E, portanto, isso dá uma nova voz à rádio que se planta, que se instala naquilo que é o ambiente digital onde vivemos hoje. Pedro, quais são os maiores desafios que a rádio enfrenta com a digitalização do meio? Eu acho interessante sempre que se coloca a questão assim, quando a questão, se formos ver mesmo historicamente, se calhar tem que ser colocada ao contrário. Porque, primeiro, uma questão de atividade. A rádio já cá anda há mais tempo. Eu estava a pensar, quando apareceu a internet nas nossas vidas, se nos dissessem, no final dos anos 90, princípio deste século, se nos dissessem que uma das grandes marcas mundiais do digital ia ser uma marca exclusivamente dedicada ao áudio, ao som, como o Rui dizia, que é o Spotify, toda a gente diria, não, mas agora veio o digital e, portanto, isto agora vai ser só imagem, portanto, o áudio vai morrer. E não é verdade. O Spotify é o exemplo disso. O que é que o Spotify não tem? E por isso é que eu acho que a pergunta está a ser colocada ao contrário. Porque o Spotify dava tudo para ter o que a rádio tem, que é personalidade, que é proximidade, que é autenticidade. No entanto, há quem continue a preferir o Spotify à rádio. Não, é ao contrário outra vez. Há muito mais gente que prefere a rádio. Porque houve umas experiências até do Spotify o ano passado, eles iam criar aquilo que eles chamavam o primeiro morning show, o primeiro programa da manhã customizável. E isso durou nem 2 meses, porque eles perceberam que um programa da manhã é mais do que uns takes de voz que tu metes no meio das músicas. Quem diz um programa da manhã diz a essência da rádio em si. Portanto, a rádio, primeiro, foi dos meios todos, imprensa, televisão, tudo, foi aquele que mais depressa e melhor se adaptou à internet. Não ficou à espera de ver que efeitos teria a internet na indústria, sei lá, do cinema, que isso sim é uma catástrofe. Mas não, foi aproveitou primeiro, sabe para quê? Para ser ainda mais democrático, para chegar a mais gente. Uma estação local aqui de Benfica pode chegar tão longe como a rádio comercial ou a Antena 1 ou outra rádio nacional qualquer. Isso é através da internet. Portanto, a rádio, como tem uma agilidade completamente diferente, também se adapta com maior facilidade do que um meio mais pesado como a televisão, por exemplo. Eu acho que a televisão ainda não percebeu o que é que lhe aconteceu. Enquanto que a rádio não. A rádio não só já percebeu o que é que lhe aconteceu, como já encontrou na internet uma solução para novas oportunidades e não para ficar deprimida. Portanto, não é a rádio que anda atrás do digital. O digital é que anda atrás da rádio. Rui, em que medida é que a produção para o digital acrescenta valor à emissão? Acrescenta completamente valor à emissão porque, como o Pedro estava a dizer, a rádio tem uma personalidade, não é? Quando eu sou a face da rádio, quando um apresentador com um comunicador é a face da rádio naquele momento, está a acrescentar a sua própria personality, não é? Em cima daquele conteúdo, daquele produto, não é? Que está a ser difundido. O que a rádio tem hoje é uma capacidade extraordinária de acrescentar valor em cima disso. Como eu dizia há bocado, um programa não acaba quando vai para o ar, pode manter-se, pode continuar a viver para lá do momento em que não está no ar, no linear. E isso, de facto, os meios digitais, as plataformas digitais, vieram trazer à rádio essa extraordinária possibilidade. Porque há uma essência, outra essência da rádio é a criatividade. A rádio faz tudo em casa, não encomenda fora, como faz a televisão. A televisão encomenda a produtoras para fazerem coisas. A rádio faz tudo com as suas equipas, com os seus profissionais. E isso é uma valia extraordinária neste mundo com uma velocidade extraordinária que tem os nossos dias e é uma questão central também na possibilidade de criar novos conteúdos, de acrescentar novos conteúdos àqueles conteúdos que estão a ser difundidos na programação linear. Há alguma desvantagem que sobressaia? Eu não vejo nenhuma desvantagem. A única desvantagem são as pessoas, ou é o pensamento retrógrado
que quer confinar a rádio a determinadas áreas designadamente. Por exemplo, a lei da rádio é uma lei má, porque é velha hoje em dia, não corresponde já ao que são as necessidades dos nossos dias. O facto de não se ter esta visão multiplataforma que a rádio tem que ter hoje é um fator de reserva e de retrocesso para aquilo que é o desenvolvimento da rádio. E, portanto, do meu ponto de vista, esses são os principais problemas, isto é, estão in-house, estão dentro de nós esses problemas e, sobretudo, a rádio não tem conseguido encontrar, nos últimos anos, uma capacidade de lobby para influenciar as alterações desses parâmetros legislativos, designadamente. Por falar em confinar, Pedro, a rádio está confinada aos carros? Ouvimos ali no Repórter E2 que o estudo Barem Rádios diz que o carro continua a ser o sítio preferido para o público. Eu acho que a melhor resposta que o meio rádio podia dar, foi uma resposta, aliás, absolutamente esmagadora, foi a forma como a rádio não só subsistiu, mas, usando da criatividade que o Rui falava e da agilidade que o meio tem, teve que se adaptar à seguinte circunstância. Bom, de hoje para amanhã, de um dia para o outro, as pessoas vão deixar de andar de carro na rua, durante muito tempo. Imagino o que seria se dissessem por absurdo, de sexta para segunda, não vai ser possível ligar um televisor. Nunca, em casa nenhuma. Como é que a televisão sobrevive? Eu garanto-lhe que a rádio sobreviveria com mais facilidade. O que aconteceu com a pandemia foi deixarmos de ter carros na rua e, como dizem bem, o carro é, por excelência, o universo onde a rádio está mais presente, mas a rádio teve que rapidamente encontrar maneira de, primeiro, lembrar às pessoas que continuava a existir e fazê-lo de tal maneira que continuasse a ser essencial na vida das pessoas. As pessoas sentiram falta da rádio. Será que os jovens também sentiram falta da rádio? Deixe-me pegar por aí, porque quando pergunta pelo principal problema, o principal desafio, eu acho que tem a ver com isso, que é, e isso tem a ver também muito com o enquadramento legal de que o Rui falava, com uma lei da rádio mais elástica e mais atual, seria mais fácil a rádio ter meios para defrontar esse desafio supremo, que é o que está a acontecer atualmente, que as pessoas estão a ter contacto com a rádio mais tarde do que tinham. Eu cresci a ouvir rádio, eu tinha 5, 6, 7, como tinha 10 ou 15, e a rádio estava lá todos os dias. Ora, os meus filhos mais velhos, que têm 18 e 21 anos, só agora que têm uma vida profissional e que têm um cotidiano que passa nomeadamente por um carro, é que estão a entrar no mundo da rádio, porque fizeram toda a sua adolescência a aproximação ao mundo da música, por exemplo, através de meios que não a rádio. Através do Spotify, da Apple Music, do que seja. E por estarmos YouTube, a falar em novas gerações... Isso é que é mais difícil. Por isso é que as estações como a Mega têm tanta dificuldade. Porque uma estação como a Mega ou como a Cidade, uma estação para segmentada em termos etários muito abaixo, tem uma enorme dificuldade. Porque não só tem que lutar contra estações que etariamente estão mais acima, como tem que lutar contra todo o digital. E por falar nas novas gerações, fomos à cidade universitária descobrir qual é a relação da geração Z com a rádio. Será que estas novas formas de entretenimento e de informação desviaram por completo a atenção do público do setor? Sim, costumo ouvir rádio. Não costumo ouvir rádio. Já ouvi mais, acho que agora os rádios estão pouco atrativos. Normalmente ouço no carro. No carro, em casa, em vários sítios. Eu gosto muito também. Geralmente ouço RFM ou então tento passar à frente quando estão a dar anúncios ou publicidade. Já me aconteceu muitas vezes, no mesmo dia, apanhar a mesma música 3 vezes. Eu acho que o rádio podia ser melhor se fosse assim mais moderno, tal como o Spotify ou, por exemplo, o YouTube. Obviamente as pessoas têm ouvido mais aplicações, nas aplicações de música, do que na rádio, mas eu penso que não é uma coisa também que vai deixar de ter importância. Sem dúvida que agora com a questão da digitalização, pronto, as rádios é importante terem uma presença assídua em redes sociais e disponibilizarem tanto aplicações para ouvir a rádio, por exemplo, no telemóvel, aceder logo à rádio. Portanto, acho que é mais por aí. Não acredito que a rádio vá morrer, digamos assim, mas acho que há certas coisas que se pode fazer, ter programas mais direcionados para um certo público-alvo, a Antena 3 ou, como eu falei, da M80, com programas de música mais direcionados para um certo público-alvo que atrai essas pessoas a ouvir a rádio. Acho que é mais por aí, sinceramente.
Rui, o surgimento de novos formatos dentro das estações, como emissões com imagem ou podcasts, são uma reação à concorrência que as plataformas digitais representam? Não sei, não estou tão seguro disso. Acho que a questão central também é o conteúdo, não é? O conteúdo é rei, não é? Como se costuma dizer. A mim não me interessa saber se os meus conteúdos são ouvidos na emissão linear, no podcast a seguir, ou ao mesmo tempo, na plataforma digital. Não me interessa nada. Eu quero é saber quanto é que vale o meu conteúdo, quanto é que valem os meus conteúdos. E isso conduz-nos a um outro problema, que é o problema da medição. A medição é feita no linear apenas, exclusivamente no linear. E é feita num estudo de recall, que rádio é que eu vi ontem, que é uma coisa quase do tempo das gravuras de Foscoa, mais ou menos, no tempo em que foram pintadas. E, portanto, digamos que o que era preciso era encontrar, do meu ponto de vista, duas coisas que criassem uma plataforma de entendimento e de equilíbrio entre toda a gente, entre todos os operadores, que era encontrar uma forma de medição que permitisse medir também conteúdo, e conteúdo nas diferentes plataformas, de maneira a que esta gente tivesse razão, não é? Que é, de resto, a experiência de rádio da geração das minhas filhas, por exemplo, é muito a partir do conteúdo já, não é a partir da emissão linear. Elas descobrem a emissão linear a partir do conteúdo, não é? Ouvem as coisas do programa do Pedro de manhã na Rádio Comercial e vão buscar esse conteúdo e depois ficam a saber que há uma emissão linear que tem aquele conteúdo. E, portanto, como eu costumo dizer também, o fluxo de conteúdo entre, digamos que o FM, o hertziano e a plataforma digital faz-se hoje nos dois sentidos. E já agora, o Pedro gosta de ter uma câmara no estúdio? Sim, lá está. Isso é uma questão que se colocava no início. Exato. Que era, não senhor, que eu vim para a rádio para não aparecer. Exato. Mas a questão é que a rádio com o digital também ganhou isso. Também ganhou imagem. E é uma mais-valia. Eu acho que é evidentemente uma mais-valia no sentido de que nós vivemos nessa era. Não faz sentido a rádio empurrar o vento com as mãos. Quer dizer, a imagem está aí. Faz parte do ambiente em que todos vivemos. Um miúdo de 5 anos pega num telemóvel e faz um vídeo. Portanto, não haveria nenhuma razão para a rádio se esconder num casulo e não sair de lá, quer dizer, não faz sentido. Agora, isso não anula de maneira nenhuma a magia da rádio. E como o Rui dizia bem, a mim não me interessa se eles estão a ver um vídeo do Vasco Palmeirim ou se estão a ouvi-lo na emissão. Claro. A mim interessa-me que o Vasco Palmeirim tenha determinada notoriedade e esteja associada à minha marca. Não me interessa mais nada. E, portanto, isso pode ser com imagem, pode ser só com áudio, pode ser o que quiserem. Agora, uma coisa não anula a outra. Esse foi uma das coisas em que a rádio é ótima, é derrubar preconceitos. Muito mais do que qualquer outro meio. A rádio tem a capacidade de derrubar preconceitos e alguns deles foi preciso derrubar dentro da própria rádio. Dizendo às pessoas, olha, lamento imenso, mas agora vais aparecer. Porque faz parte. Já ninguém vai esconder-se para a rádio. A rádio já não esconde ninguém. Mas isso não tira o mistério. O mistério continua lá e continua vivo ainda hoje. Ainda hoje continuamos a receber feedback das pessoas, a dizer, vi a cara de não sei quem, não achava nada que fosse assim. Portanto, essa magia continua lá. A rádio cresce para outras pessoas e para outra forma de consumo com a imagem, mas não vem nenhum mal à rádio por isso. Rui, falamos aqui em magia, então é fácil garantir que essa magia é transversal a todas as plataformas nas quais a rádio se pode apresentar? Acho que sem dúvida nenhuma, porque o som é rei, neste caso também, e havia um velho senhor, que deve ter estudado também, o McLuhan, que dizia, que falava numa relação imaginária entre o emissor e o receptor, aquilo que o Pedro estava a dizer. Essa relação imaginária não se perdeu. Com o facto das pessoas serem mais conhecidas, isto é, com o facto de a cara das pessoas passar a ser conhecida, essa relação imaginária não se perdeu. E esse é o fascínio da rádio, isto é, eu costumo dizer que o momento que mais me emocionei na rádio foi ouvir uma transmissão em direto do Wembley, feita pelo Mário Fernando, no CMR, do concerto do Nelson Mandela. E ouvi no carro, ao pé dos Pastéis de Belém. O senhor lembra-se do sítio? Lembro-me do sítio exato. Isso tem a ver.
E essa memória é poderosíssima, não é? De resto, a capacidade de penetração da rádio é de tal maneira, até porque a memória auditiva é muito mais forte que a memória visual, não é? Que nos conduz a isto. Eu até morrer vou-me lembrar deste momento emocionante do concerto do Nelson Mandela em Wembley, não é? Que se chamava Free Nelson Mandela, imagino. Somos do tempo em que ele ainda estava numa cela, além de estar entre nós. Há só uma questão aqui que eu acho que é importante para quem está a ver isto, perceber a essência da rádio. Isso é o que é maravilhoso neste meio. A rádio, essencialmente, com digital, sem digital, continua a ter a mesma natureza que tinha quando foi inventada. A rádio são pessoas a falar com pessoas. Era assim há 80 anos e é assim hoje. Mas a questão é que se temos jovens a dizer que só ouvem rádio pela música, então como é que essa magia passa? Faz parte de ser jovem. Ter uma série eles de mais tarde vão mudar de ideias. Vão. É como aquela velha questão. Eu já ouvi a mesma música 3 vezes. Pois claro. Então, há uma razão para isso acontecer. Aquele jovem, quando descobre uma música nova de que gosta muito, seguramente que ouve mais 3 vezes a música por dia. Claro. E, portanto, para aquela música passar 3 vezes é porque está estudado que aquela é, digamos, a música do momento. As pessoas querem ouvir mais vezes aquela que conhecem e que gostam do que uma outra que não conhecem e não gostam. Eu acho que até nisso a rádio aprendeu primeiro que outros meios a trabalhar até de forma, não quer carregar muito, mas é até de forma científica o conteúdo. De estudar o meio, de estudar os gostos das pessoas. Por isso é que há tantas rádios. Há uma rádio de fado, há rádios de informação, há rádios de informação e entretenimento, há rádios só de entretenimento, há rádios de música clássica, porque isso tem a ver com a especialização do meio e com conhecer o universo todo de ouvintes, como se calhar os canais generalistas de televisão não conhecem o seu público tão bem como a rádio conhece. Qual foi então o pensamento estratégico por detrás da criação das rádios digitais, da rádio comercial? As rádios digitais ainda não são um fim, aquilo é só um princípio. O que nós achamos foi, nós temos uma marca poderosíssima que está ligada a uma série de valores junto das pessoas que têm uma percepção do que é a rádio comercial. E vamos aproveitar o facto da rádio comercial ser líder de audiências há 10 anos para, do alto dessa liderança, chegar a um número muito grande de pessoas, nomeadamente a uma nova geração, explicando-lhes aquilo que o Rui estava a dizer, que é, não só, a rádio não é só a emissão linear, é também a simultâneo podcast e o que seja, como uma rádio não é só aquela rádio. A rádio comercial tem ao lado uma rádio só com música brasileira. Conseguir uma estação portuguesa que transmite online, e vai-me dizer que o número é baixo, mas quase 12 mil ouvintes no estado do Rio de Janeiro, para uma estação que não tem promoção local nenhuma. São 12 mil pessoas que ligam aquilo no estado do Rio de Janeiro. Quando se pensa nisso, alguma coisa está a acontecer aqui para, lá está, o conteúdo é rei. O conteúdo é rei. Se tiver bom conteúdo, a próxima geração vai saber que a rádio comercial existe linearmente, mas que depois ao lado tem uma de anos 90, uma de anos 2000, uma só para crianças. Vai ter uma brevemente, é uma notícia que eu lhe dou, vai ter uma brevemente só com conteúdo humorístico, vai haver uma rádio digital só com a Mixórdia de Temáticas, O Homem que Mordeu o Cão, O Rebenta a Bolha, todos. Eu até queria ter coisas mais antigas. Eu queria ter o Pão com Manteiga e o Rebelde Pardais ao Ninho, da história do início da rádio comercial. O problema, e essa foi uma coisa que o digital também resolveu, o digital resolveu o problema do arquivo, que nós finalmente temos, porque durante imenso tempo, isto está numa bobina como aquela, grava outra coisa por cima e está bom. E nós não temos arquivo nenhum. E, portanto, a ideia de haver várias possibilidades de ouvir a rádio comercial, ou a M80, ou a SMUD, ou as outras todas, vai fazer com que o pessoal que está nos escritórios na Suécia, no Spotify, vai ter muitas dores de cabeça connosco. Porque vai pensar mais uma vez, lá estão os tipos da rádio a inventar, porque é que eles não estão sossegados? E uma das características do meio é que esta malta não está sossegada. E, portanto, a rádio vai continuar a existir mesmo para estes jovens que estão um pouco confusos agora. Rui, para terminar, como perspectiva os próximos 10 anos do futuro da rádio? Fascinante, brilhante, extraordinário, porque, como eu lhe disse no início, a rádio, que é som, é o centro daquilo que serão os conteúdos digitais, do ambiente digital onde nós vivemos. Rui, Pedro, muito obrigada pelo vosso tempo, pela vossa atenção. Termina assim mais um debate do E2, desta vez sobre a força da rádio e a sua fusão com o meio digital. Entretanto, acompanhem-nos online nas nossas redes sociais. Podem ainda assistir aos nossos conteúdos no YouTube, em E2ESCS ou na RTP Play. Desejo-vos a todos uma excelente semana. Fiquem bem.